E hoje, num ato unificado das centrais sindicais, nesta segunda-feira, então, 1º de maio, o presidente Lula confirmou o valor do novo salário mínimo, que começa a vigorar a partir de hoje, então, R$ 1.320, né, e que não vai cobrar também, confirmou aquele anúncio que foi feito na semana passada, de que não vai cobrar o imposto de renda de quem ganha até 2 salários mínimos, de quem ganha até R$ 2.640. Lula voltou a criticar a questão do patamar de juros, né, do Brasil, prometeu a isenção fiscal e também para a isenção de imposto de renda, então, para a participação nos lucros e resultados, né? O PLR também disse que não tem como cobrar esse imposto, já que não cobra do trabalhador, da empresa, não tem como cobrar do trabalhador também, e falou de igualdade salarial entre homens e mulheres também. A gente separou um trecho da fala de Lula no Vale do Anhangabaú, no Vale do Anhangabaú, e mostra agora para vocês. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Eu queria dizer para vocês que faz pouco tempo, no dia 8 de março, nós fizemos um projeto de lei que nós mandamos ao Congresso Nacional. E pela primeira vez, a gente vai garantir, mas garantir de verdade, sem vírgula e sem ponto, de que a mulher tem que ganhar o mesmo salário do homem se ela tiver um trabalho igual. Chega para cá, nossos convidados de hoje, que estão sempre aqui com a gente no nosso Papo Antagonista, Carlos Graeb e também o Wilson Lima. Muito boa noite para os meus colegas, sejam muito bem-vindos. Graeb, quero começar com você, Graeb, fazendo uma análise sobre essa fala de Lula, falando ali, né, fazendo uma sinalização importante, principalmente, né, para as classes C e D, nessa questão. É uma ofensiva forte que Lula faz esse anúncio sobre essa questão do salário mínimo e também da isenção do imposto de renda. Graeb, muito boa noite, seja muito bem-vindo, quero te ouvir. Boa noite, Kenzo. Oi, Wilson. Boa noite, pessoal do chat, bem-vindos. Bom, na verdade, o anúncio, pelo menos o anúncio do salário mínimo, acabou sendo um pouco ofuscado, né, pelo anúncio que o Tarcísio de Freitas fez aqui em São Paulo, que foi um valor maior, né, de salário mínimo do que aquele que o Lula está propondo, né? Na verdade, historicamente, o salário mínimo em São Paulo é mais alto do que o salário mínimo brasileiro. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de política, né? O que vale muito é o momento e os personagens que estão em questão. Então, a gente tem um governador de direita, de centro-direita, né, que é o Tarcísio. Avalio que ele esteja nesse espectro aí, né, centro-direita, anunciando no mesmo dia que o Lula, na verdade o Lula anunciou um pouco antes, né, mas fazendo barulho no mesmo dia que o Lula, né, em torno de um salário mínimo que é maior, e está querendo aí pegar um pedaço do terreno da esquerda com esse anúncio, né. Eu acho que o fato político interessante em torno desses valores foi esse. O aumento do salário mínimo do Lula é muito pequeno, R$18, né, em relação ao que era antes. Nenhum dinheiro é irrelevante para quem ganha salário mínimo, é óbvio. R$18 dá para comprar comida, dá para fazer transporte, enfim. Qualquer dinheiro a mais é bem-vindo, a gente não deve desmerecer. Mas é um aumento bem pequeno. E ele também prometeu, né, que vai cumprir aquelas afirmações de campanha de que vai ter aumento real ao longo de todo o governo dele no salário mínimo. Uma coisa que não vinha acontecendo de fato. Se conseguir entregar esse aumento real do salário mínimo ano após ano até 2026, vai ser uma realização
importante do Lula, né? O reajuste na tabela do imposto de renda também é significativo, não é nada extraordinário. Tem cálculos feitos, né, que se a tabela tivesse sido reajustada ao longo dos anos, hoje quem ganha mais de 4 mil reais, eu não me lembro exatamente qual é o valor, mas mais de 4 mil reais, quase 5 mil reais, não estaria pagando imposto de renda, se o reajuste tivesse sido feito ao longo dos últimos anos, né? Não só no governo Bolsonaro, já vem de antes isso. Então, a defasagem é muito grande e é um movimento que começa também de maneira tímida, né? Tem aí mais de 2 mil reais para reajustar nessa tabela ainda, né? Para que realmente a isenção do imposto responda ou corresponda, né, aquilo que deveria ser. Então, assim, primeiro 1º de maio, né, no terceiro mandato do Lula, ele tirou ali do bolso do colete o que tinha para festejar. Esses dois, um reajuste na tabela do imposto de renda e um aumento no salário mínimo, muito pequenininhos, modestos, mas ele entregou alguma coisa para o eleitorado prioritário ali do PT. Tá bom, tá de bom tamanho, né? Fez lá o lero dele em torno de juros e desemprego, juros e atividade econômica. Ele não se cansa de fazer essa campanha, né? Apesar de, né, agora parece que a inflação começou a baixar um pouco, e com isso criam-se as circunstâncias para que os juros comecem um pouquinho, devagarinho, a cair. Ninguém está achando, ninguém no mercado, ninguém nas universidades que trabalha com esse tipo de análise, está achando que vai ter uma queda drástica de juros até o final deste ano, né? Vai cair um pouquinho, mas ninguém acha que a gente vai acabar 2023 com juros abaixo dos 2 dígitos, né? Ou seja, abaixo de 10%. Vai estar acima de 10%, 11%, 12%, alguma coisa por aí, né? Então, não se formaram ainda as circunstâncias para que tenha uma queda drástica de juros. Então, a gente vai ficar ouvindo esse lenga-lenga do Lula por muito tempo ainda. Mas é isso. Ele fez o que a plateia de um 1º de maio espera, né? Falou de temas ligados ao trabalho, falou de melhorias voltadas para quem ganha menos. Certo, foi um 1º de maio, como esperado, sem nada de extraordinário, sem nada fora da curva, né? Teve mais coisa fora da curva fora do Brasil, né? Muita manifestação. Na França foi um quebra-pau atrás do outro, né? Em países da Ásia, gente indo para as ruas também, preocupada com a inflação. A inflação é um problema mundial, não é um problema só brasileiro. Aliás, era uma coisa que o Lula precisava lembrar, né? Quando ele fica falando sobre inflação, ele esquece que o Brasil está dentro do mundo. O Brasil não está dentro de uma redoma. A inflação é um fenômeno mundial, está pegando quase todos os tipos de país, né? Ao redor do mundo. E foi um dos temas principais deste 1º de maio, nas ruas de países do sul, quer dizer, da Ásia até a Europa, né? Então, até que o Lula pode comemorar não ter tido gente nas ruas, quebra-quebra. Se bem pensando bem, se tratando de Brasil, se tivesse gente nas ruas e quebra-quebra, teria sido incentivado pelo PT, né? Porque é o PT que gosta de fazer manifestação nessas datas, que gosta de pôr gente na rua brigando com todo mundo. Mas, enfim, 1º de maio, dentro do figurino. Nada fora do esperado.
Wilson, quero te ouvir, Wilson, sobre esse aspecto político ali que a gente viu Lula durante o discurso, acompanhei um trecho do discurso de Lula, e ele num tom bastante eleitoral ainda, né? Lembrou mais uma vez sobre a questão do amor e do ódio, voltou a bater nessa tecla, voltou a falar sobre essa questão da taxa de juros, como o Graeb bem lembrou também, assim, num tom muito eleitoral mesmo de Lula. Parece que, como acho que o Graeb fez uma análise na semana passada falando isso, de que Lula segue ali no palanque, parece que ele está no palanque ainda, né? E hoje, mais uma vez, eu percebi pelo menos isso. Na sua avaliação, Wilson, qual a leitura política que você viu sobre essas sinalizações que Lula fez com esses anúncios e a vocalização desses assuntos também num tom bastante eleitoral, parece, né? Pelo menos me soou dessa forma. Assim. Boa noite, Wilson, bem-vindo. Boa noite, Kenzo, boa noite, Graeb, boa noite para você que nos acompanha no chat nesse 1º de maio, né? O 1º de maio, literalmente o primeiro de maio da era do governo Lula. E você está certo, Kenzo. É bom lembrar que esses discursos do 1º de maio, eles são uma praxe dentro ali do PT, né? São sempre discursos muito esperados, né? Porque existe toda uma jornada de mobilizações específicas relacionadas ao 1º de maio, que são históricas, né? Então, para o PT é uma data muito simbólica. E, como o Graeb disse agora há pouco, estava ali dentro do roteiro, né? Era absolutamente esperado que o presidente Lula fizesse ataques ao Bolsonaro e tentasse pintar um cenário um pouco mais ameno nesse início de mandato, né? Dizendo, fizemos alguma coisa, entregamos alguma coisa, mas ele pintou um cenário cor-de-rosa, mas o cenário ele não é dos mais afáveis, pelo menos nesse início, né? O Lula, ele queria, se dependesse dele, o aumento do salário mínimo seria um pouco maior do que esses R$18, mas entregou o que tinha, né, o que podia entregar. Enfim, afinal de contas, o Haddad ainda tem a hercúlea missão de achar 150 bilhões para 2024 para tentar cobrir esse rombo. A tabela de imposto de renda vai ficar para os próximos anos, aquela promessa, né, de atualizar a tabela do imposto de renda para R$5 mil vai ficar para 24, 25, 26. Tem deputado que, inclusive hoje eu trocando com mensagem com alguns parlamentares, eles não acreditam que isso de fato vai acontecer, porque você precisa, para você fazer uma atualização da tabela de imposto de renda, você precisa achar de onde você vai cobrir esse rombo, e hoje, se o governo não tem de onde cobrir esse rombo do jeito que está, quem dirá para você conseguir fazer a atualização da tabela do imposto de renda. Então, Kenzo, é como o Graeb disse, entregou alguma coisa, anunciou alguma coisa, entregou aquilo que dava para entregar. E esses gestos políticos durante do 1º de maio, eles podem ser percebidos, Kenzo, até na própria roupa que o Lula utilizou hoje, sabe? Eu não sou analista de moda, mas me chamou muita atenção que ele adotou o branco durante o discurso, né? Ele botou uma camisa detalhada vermelha aqui, né? Exatamente. Ele deixou o vermelho de um cantinho ali para tentar passar um pouco a imagem de que ele, vou trabalhar pela pacificação, né? Tentar fazer alguma coisa mais neutra, né? Olha aí, ó, o Lula de branco com seus detalhes em vermelho aqui. Mas isso assim... Oi, Graeb. São muito esquisitos, meu. A Sônia Guajajara, outro dia, ela parecia Pocahontas no discurso que ela fez. Ela não parecia uma índia brasileira. Ela parecia Pocahontas do desenho animado. Uma roupa branca, com aquele negocinho na cabeça, era uma índia americana. Apropriação cultural. Eu não entendi a roupa dela. E essa roupa do Lula eu também não entendi. Tudo muito feio. Parece um suspensório, né? Você olha de frente, parece que ele está usando um suspensório, depois não é. Olha quando a imagem mostra atrás, você vê a camisa branca. Mas o Lula, durante a campanha, Kenzo, ele passou a adotar o branco para tentar passar uma imagem de pacificador. O problema é o seguinte, não tem dress code que consiga resolver ou que consiga suplantar um discurso um pouco mais radical. Você pode se pintar de branco, de botar o bonézinho branco, colocar um brochezinho da pomba da paz, isso não vai adiantar se você continuar ali e espizinhar
ali o Jair Bolsonaro, a oposição, etc. É aquilo que eu falo, gente, Bolsonaro já foi, Bolsonaro já perdeu, sabe? E no momento que o Lula fica ali o tempo todo espizinhando o Jair Bolsonaro, ele incentiva esse clima de ódio, sabe? Ele fica ali martelando, e isso, de novo, não é à toa. Ele já pensa em 26 e são cada vez mais cristalinos os sinais de que Lula vai disputar 2026. E para que ele tenha chance em 26, ele precisa manter vivo esse inimigo simbólico que é Jair Bolsonaro. O curioso dessa história, Kenzo, é que o Bolsonaro já disse para aliados, já tem indicado para aliados, que ele deve disputar alguma coisa com o Senado. O Centrão já fala isso de forma muito aberta. O Arthur Lira deu uma entrevista interessante no Jornal Globo, no domingo, dizendo que o Bolsonaro ele é um bom cabo eleitoral, mas não necessariamente um bom candidato para 26, né? Um bom candidato à presidência da República. Então, assim, você já tem... Ciro Nogueira já falou algo parecido para a gente, o Arthur Lira já falou algo parecido para a gente. Então, assim, me parece que o cenário mesmo é que o Bolsonaro dispute um Senado ali por Santa Catarina, alguma coisa do tipo, e você tem ali uma rede Bolsonaro no Senado. Enquanto isso, o Lula fica ali querendo trazer o Bolsonaro para a briga, porque ele sabe que se entra um Tarcísio de Freitas ou um Romeu Zema, o Lula tem grande chance de perder. Então, para ele é importante que o Bolsonaro se mantenha vivo, e para ele é importante que o Bolsonaro fique vivo nessa disputa simbólica. Então, aí faz sentido ele, de novo, sempre fazer referência ao Jair Bolsonaro de forma direta ou indireta, como hoje, né? Quando ele falou das fake news, das notícias falsas, etc., né? Entrando um pouco no esteio do PL das fake news, né? Então ele aproveitou esse cenário, esse contexto já para espezinhar mais uma vez o Bolsonaro, e o Bolsonaro lá, né? Tendo a vida dele, passeando pela AgriShow, que a gente vai tocar desse assunto mais tarde. Então, é isso. Enquanto o Lula não incorporar que a paz vem de dentro, não adianta ele ficar vestindo branco, enfim, tendo broche de pomba da paz, ou fazendo, enfim, esse tipo de gesto para tentar pacificar o país. Oi, Grebe. Não, você acabou? Não, já fechei. Só quero aqui dar informações que eu acabei não dando, né? Eu fui aqui verificar. O salário mínimo de São Paulo, anunciado hoje pelo Tarcísio de Freitas, é de 1.550, né? Tarcísio 1.550. Exato. Então, maior do que os 1.300 e... Quanto é que é mesmo? 1.320. 1.320, né? Era 1.302, assinado pelo Jair Bolsonaro, e ele aumentou para 1.320. R$18, certo? E sobre a tabela do imposto de renda, né? Desde 2015, ela não é atualizada. Tem uma defasagem de 50% de atualização para fazer. Então, essa atualização de agora não fez nem cosquinha. E eu fui verificar lá, é isso mesmo. Se a tabela tivesse sido corrigida ao longo desses últimos quase 10 anos, né, o valor seria de cerca de R$4.600. Ou seja, quem ganhasse até R$4.600 estaria isento de pagar imposto de renda. Não é o que acontece. O governo vai continuar arrecadando de quem ganha mais de... Eu estou ruim para números hoje. 2.000 e... Qual foi a atualização? 2.600 e... Que não vai arrecadar, né, isso? O imposto de renda hoje foi para 2.640. Então, quem ganha mais de 2.640 vai continuar pagando imposto, né? Uhum. Deveria ser 4.600. Então, tem muita gente que não deveria estar pagando imposto, por justiça, não deveria estar pagando imposto, que vai continuar pagando, ainda por alguns anos, né? Então, é muito pouco o que está sendo feito agora. Mas, quando você leva em conta que a correção não é feita desde 2015, já é um aceno, né? Não deixa de ser um gesto na direção certa, um gesto na direção de uma justiça tributária aí, né? Tá bom. E só para a gente ilustrar, utilizando o próprio PT, né? Hoje a picanha está alçada em mais ou menos R$68, R$69. Então, hoje, com o aumento do mínimo, o Lula conseguiu garantir aí 250 gramas de picanha com base no salário mínimo. Então, por enquanto, ainda não foi aquela picanha, né? Não. Que ele prometeu durante a campanha, mas já começou com pelo menos 1/4 de quilo de picanha.
Olha, Wilson e Graeb, inclusive desse ponto de 2026 que o Wilson tocou na conversa, Lula falou inclusive isso hoje no discurso, né? Falou de que vai sair a 2026, né? Falou isso ali durante o discurso, e no finalzinho do discurso disse até a vitória. Não deu nem para entender ali que vitória. Já ganhou, né? O pleito foi no ano passado, mas já estava pensando. E Graeb, assim, importante a gente tocar nesse ponto também, porque a gente vê que dentro do governo Lula existem vários candidatos ali, né? Vários ministros que estão nessa função, o próprio vice de Lula está ali, e a gente sabe o quanto que isso, a pressão que há dentro do governo por conta dessa disputa que vai ser 2026, né, Graeb? Mas pelo jeito o Lula não está querendo deixar, mas ainda não está querendo abrir espaço para ninguém, né? Ainda não será dessa vez que uma nova geração de petistas vai aparecer aí para substituir o Lula, né? O homem vai continuar bloqueando qualquer outra vida na esquerda que não seja ele, né? Tá bom. É uma briga meio fratricida, né, Greve? Bem fratricida, porque você tem ali no núcleo duro, você tem o Rui Costa, que, enfim, que ele quer. Flávio Dino quer, Fernando Haddad quer, a Simone Tebet quer, assim, o Wellington Dias quer. A Alckmin é meio mosca, quer, mas ele sabe muito bem onde é que ele se encaixa. Se aparecer, se der, deu. Se não der, ok, eu tô aqui no meu cantinho. Tô aqui brincando, já citei o quê? 5 nomes aqui, então imagina. É muito cacique para pouca aldeia.